Então, aí eu participei da implementação de consolidar todos esses dados. Então, juntar todas as informações dos 4 servidores, todos num só, compartilhar isso entre as 4 plantas e aí disponibilizar os dados para a diretoria, o qual será unificado, atuava em gestão de aluguéis, construção civil, aviação executiva e concessionárias de carros de luxo. E você era a diretora. Isso. Que você olhava para o todo, infraestrutura, Tudo. sistema, Telefonia, rede, que delícia, hein? servidor, sistema. Nessa hora você não falou, cara, eu podia estar fechando meu balanço sossegado aqui, ó. Sem ter Aí eu burnout. abracei a causa com eles, né? Até por ser, né, mulher, por ser loira. Então, assim, sempre tive muita discriminação. Então, eu sempre tive que provar que eu sempre consegui entregar o que era combinado e até um pouco mais. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje é dia de CIO do mês. Hoje a gente vai conhecer a história dessa moça que está aqui na minha frente, a Michele Bis, que é uma executiva de TI, que vai contar um pouco para a gente a sua trajetória, né? Aliás, já digo aqui para vocês que é uma trajetória muito interessante. Michele, bem-vinda ao nosso podcast. Ai, obrigada, Wellington. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Nós que agradecemos aqui. Obrigado por vir aqui e compartilhar toda essa sua trajetória que vocês vão ver comigo aqui, que é uma trajetória muito boa, que vai falar aqui sobre vários momentos da carreira da Michele, vários desafios que ela enfrentou, né, Mi? Como ela entrou nesse mercado de tecnologia, como ela conseguiu ali com alguma insistência entrar em algumas grandes empresas, como ela que você veio da área de contabilidade, né? Isso, era contabilidade administrativa. Ela veio da área de contabilidade administrativa e se tornou uma executiva de tecnologia. A gente vai entender aqui como que foi essa jornada, essa transição, como foi esse processo de aprendizado contínuo, né, que é muito inspirador aqui, né? Então, vamos lá que o episódio está muito bom. Eu quero deixar um último pedido para você. Primeiro, deixa o like aqui no vídeo, no YouTube, no Spotify, no Deezer, aonde você estiver. Faça os comentários aqui, conforme você for ouvindo a história da Michele. Pode deixar seus comentários aqui, eu vou repassar para ela, porque eu acho que isso é muito importante, essa interação. E se você tem a oportunidade de contribuir com o nosso trabalho, você pode ser membro do PPT Não Compila lá no YouTube. Do lado do botão inscreva-se, tem o botão de seja membro. Você vai contribuir com um valorzinho aqui que vai pagar a cervejinha da Michele nesse episódio. E se você não tem condições de contribuir dessa forma nesse momento, você pode contribuir compartilhando esse episódio, manda no Slack da firma, manda no grupo do WhatsApp, compartilhe esse episódio e faça a comunidade do PPT Não Compila ficar cada vez maior. Isso você já ajuda demais o nosso trabalho. Então, deixa o like, se inscreva, compartilhe o episódio, vamos ver essa história que é muito boa. Bora! Michele, vamos começar perguntando mais quem é a Michele? De onde você veio? Você é aqui de São Paulo? Você é de fora de São Paulo? Como é que você começou a ter esse contato com a área de exatas? De onde veio essa curiosidade? Quem é a Michele? Bom, a Michele, ela é do ABC, então eu nasci e vivi praticamente a minha vida toda em Santo André e há 10 anos eu moro em São Caetano do Sul. Então eu sou do ABC. Eu estou bem acostumada a pegar esse trânsito maluco de todos os dias sair do ABC e ir para São Paulo e Avenida voltar. do Estado e Juntas Provisórias Isso. é seu quintal de casa. Bandeirantes. Isso, também. Então, eu estou bem acostumada a enfrentar o trânsito todos os dias. Então, eu sou do ABC. A minha entrada na TI foi bem curiosa, porque eu tenho formação técnica de contabilidade, então eu fiz contabilidade, e aí eu atuava na área administrativa. E aí surgiu uma oportunidade de eu conhecer o sistema TOTOS, que na época chamava Microsiga.
Lembro. Era do lado de casa, se eu não me engano. Ali na Brasleme. Vamos abafar um pouco a data, né? Era mais ou menos 1999. E aí apareceu uma oportunidade para eu trabalhar numa empresa na área financeira, mas eu teria que conhecer o Microsiga. E eu não sabia nem o que era. E aí, fazendo pesquisas, conversando com alguns colegas, e aí eu cheguei até o site da Microsiga e descobri a franquia em Santo André, da Microsiga ABC. Aí lá eu pedi para fazer o curso do financeiro, que era a vaga que eu estava participando do processo seletivo, era para trabalhar na área financeira e precisava conhecer o módulo financeiro. E aí eu pedi para fazer o curso. E aí, naquela época, a TOTUS, que ainda era Microsiga, não ministrava treinamentos para pessoas interessadas em conhecer e aprender, tirar a certificação. Eles só ministravam treinamentos para empresas que compravam o software e enviavam os funcionários para fazia parte do pacote do software. De implementação, isso. Então, assim, foi um pouco complicado para eu conseguir autorização para fazer o treinamento. Então, foi uma insistência minha. Me conta como foi. Você chegou lá na porta e falou, dá licença, quero fazer um curso de Microsiga? Foi exatamente assim. Eu cheguei lá e pedi, falei, eu estou participando do processo seletivo e eu me interesso muito por essa vaga, conheço muito bem as rotinas da área financeira e se a condição é eu conhecer o sistema, eu quero aprender o sistema. E aí eles falaram não no primeiro momento, dizendo que não era autorizado, Nossa, cara, que loucura. Que não era para nenhuma pessoa, assim, fazer o treinamento. Era só para funcionários das empresas que compravam o software. E aí eu fui insistindo, jogando muito charme, né? Para a pessoa que era responsável ali da época. E aí ela falou com o gestor dela e o gestor se interessou. De tanta insistência, porque eu ligava praticamente todos os dias para perguntar se estava autorizado ou não eu fazer o treinamento. E aí eles deixaram fazer. Que legal. Aí eu fiz o treinamento, e aí a Microsiga, naquela época, eles paravam tudo nos horários do café. Durante os 15 minutos do café, tanto da manhã quanto da tarde, a empresa toda parava para se reunir, para interagir, para socializar. E num desses cafés, o gestor me procurou para me conhecer. Ele falou, você que é a mocinha que ficou insistindo para fazer o treinamento? Eu falei, sim. E aí ele foi perguntando sobre mim, foi meio que uma entrevista informal. Então, ele foi perguntando sobre mim, os meus interesses e tal. E aí, no final do primeiro dia de curso, que eram 2 dias de curso, ele me chamou na sala dele. Então, eu achei que era para pagar o curso. Falei, era para... Chegou o boleto. Fui com o talãozinho de cheque para ver como que eu ia conseguir parcelar, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar o treinamento. E aí, ele me ofereceu a vaga. Ele falou assim, olha, nós estamos buscando pessoas como você aqui. Foi muito curioso a forma como você abordou a gente, a sua insistência, o seu interesse, a sua garra. E são esses tipos de pessoas que a gente precisa aqui. Que legal, que história incrível. E aí ele falou assim, olha, eu tenho aqui uma oportunidade de instrutora de treinamento. E aí, para ministrar os treinamentos de todos os módulos do sistema. Mas eu não tenho pessoas para te capacitar. Então, eu vou fazer o seguinte, se você topar, a gente pode fazer uma experiência. Vou te dar uma máquina, os manuais e o sistema. Você vai ter 1 mês para aprender 2 módulos, o de faturamento e o de configurador. E você vai dar o treinamento para mim. Se eu ver que você consegue, aí você fica. Se não, você não fica. E aí, se você ficar, você nem precisa ir para esse processo seletivo que você está participando. Você aceita o risco? Eu falei, aceito. E aí, foi assim que eu entrei na área de TI. Saiu com 2 livrão desse tamanho de lá? Assim, eu engolia todas as apostilas, os módulos, né? E fui fazendo. E, assim, na minha formação, no meu ensino médio, eu comecei a fazer Cefam. Não sei se você conhece Cefam. Cefam não me é estranho, mas eu não conheço. Era um programa do governo que eles formavam meninas para serem professoras do Fundamental 1, do 1º ao 4º ano. E aí você estudava o dia todo, ganhava uma bolsa de estudos de um salário mínimo. E aí, durante a manhã, você estudava, na parte da tarde você já atuava como assistente de classe.
para ser professora. Ah, que legal. Para alfabetização mesmo. É como se fosse um curso técnico Isso. de pedagogia. Isso. Entre aspas. Isso. Eu não sei se isso existe. Se você é educador, me perdoe a ignorância. Mas não. deve ser tipo, o equivalente, né? Tipo, você tem o bacharel de computação, você tem o técnico de informática. Então, deve ser algo semelhante em relação à pedagogia, né? Exato. Então, aprendi muitas técnicas acadêmicas para ensinar, para poder instruir. Então, eu aprendi algumas técnicas ali. Então, quando começou ali no meu processo, que eu estou voltando um pouquinho para trás, né? Quando começou o processo de eu começar a atuar como assistente de classe, eu comecei a perceber que a humanas não era a minha praia. E aí eu vi que não ia dar muito certo. Assim, você dominar uma classe com 40 crianças e tentar ali com todos os métodos de pedagogia de convencê-los a ter sua atenção é muito complexo. E aí foi dali que eu migrei, então, do Cefam para contabilidade. Ali onde eu estudava tinha a possibilidade. Aí você se formou em contabilidade. E você teve algum outro trabalho entre a Microsiga Antes disso... E a formação? Eu trabalhava na área administrativa. Ah, sim, você falou, verdade. Você trabalhava na área administrativa. Isso. E aí você entrou na Microsiga. Entrei na Microsiga. E aí, então, de lá, no começo, eu era instrutor de treinamento. Então, cada vez que participava uma empresa, comprava o software e comprava o módulo. Então, eu estudava o módulo para poder fazer ministrar o treinamento. Mas uma característica de quem é de exatas, né? Você é autodidata. Pega o manual e vai estudar. E aí, durante essas horas vagas, eu atuava como analista de helpdesk. Então, eu ficava entre as duas áreas, ministrando treinamento quando tinha e quando não tinha, eu atuava como analista de helpdesk. E por ter o conhecimento contábil e também de recursos humanos, porque é uma parte da contabilidade, eu comecei a me especializar nos módulos de recursos humanos. Então, eu me tornei especialista no módulo de recursos humanos e era uma carência na época, na Microsiga. Então, aí eu fui me tornando especialista, fui deixando um pouco a parte de treinamentos, de estrutura de treinamentos, e comecei a atuar como especialista dos módulos de recursos humanos. Entendi. Que história incrível, que legal. Mas e aí? Assim. Agora eu quero saber os próximos passos, tô curioso. Porque daqui até virar uma gestora de TI, a gente ainda tem alguns passos, né? É verdade. Logo que eu atuei ali na Microsiga, na unidade ABC, durante 2 anos. E aí, depois disso, houve a venda da franquia e todos os colaboradores foram para São Paulo na Microsiga Matriz. Foi na época que começou a se tornar TOTS. Sim. Que era ali na Brasleme, né? Isso, na Brasleme. Isso, eu lembro. E aí, o que aconteceu? Eu estava bem, assim, na época que eu estava, assim, já de casamento marcado. E então... Com aquele Zadoni? Ele mesmo. 21 aninhos. Então, aí eu resolvi não ir. E aí eu recebi uma proposta de uma das empresas que eu ministrei o treinamento, gostaram tanto da forma que eu organizei, que eu estruturei, que eu roteirizei o treinamento. Eles me convidaram para fazer a implementação do sistema com eles. Ah, entendi. Então, eu achei muito legal que ia sair um pouco só da teoria e comecei a atuar na prática. Eu falei, olha, eu vou fazer uma implementação do zero, do começo ao fim, de vários módulos dentro de uma indústria. Provavelmente você não tinha noção de onde você estava se metendo, né? Nesse momento. Foi. Mas foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa. Sim, não, sem dúvida. Foi desafiador mesmo. Mas é um desafio imenso, né? Foi desafiador, perdi vários. Perdi não, porque eu ganhei com conhecimento, né? Sim. Mas muitos finais de semana, muitos feriados. Mas eu consegui fazer a implementação sozinha do sistema completo em 1 ano na empresa. E aí, então, eu comecei também a me especializar em desenvolvimento. Então, eu comecei a aprender a linguagem, comecei a fazer algumas customizações. Então, isso aí também. Comecei a mesclar um pouco de conhecimento de negócio do sistema, mas também na parte de desenvolvimento. Curiosidade, que linguagem que era? A DVPL. Que é proprietária da TOTOS. Isso, a DVPL. Eu nunca entrei nesse mundo É de uma RP. mistura de Clipper com XBase. É? Nossa. É bem antiguinha. Agora eles já estão com outras linguagens, né? Já evoluíram, mas na época era essa linguagem. Eles usam um pouco ainda de ADVPL. Eu mexi um pouco com Clipper por curiosidade, assim, na
Quando a gente fala de Clipper, galera, né, fica evidente a data, né? Então, bata. A primeira linguagem que eu programei foi Clipper e DBase 3 Plus. Então, uma mistura dos Que era dois. aquela Aí, coisinha ali, mas... Era o famoso sisteminha de locadora, né? Na época, era sisteminha de locadora, era tudo, né? tudo Toda aquela Clipper. telinha. Toda aquela A telinha, mesma né? telinha, é verdade. E qual empresa foi essa que você fez a implementação? Ela é uma empresa de Diadema, chama Seomec. 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 Qual o mercado? Eles fabricam Indústria, né? flare. Ah, Você sabe o que é flare? não. A maioria das pessoas não sabem. Flare. Sabe aquela área da petroquímica que fica ali em São Mateus? Sei. Que fica aquela chaminé soltando fogo ali o tempo todo? Sei. Então, o flare é aquela chaminé. Ah, entendi. Aquilo é um flare. Então, eles, assim, a fabricação de um flare demora mais ou menos de 1 a 2 anos para ser Meu fabricado. Deus, mas não é só uma chaminé, mulher? Mas tem vários, né, componentes ali para conseguir suportar aquele fogo, aqueles gases. Então, Eu sempre achei que complexo. aquilo era como tem produto químico, né? Não pode sair na atmosfera. Sempre achei que alguém chegava lá com isqueiro, acendia e deixava queimando para não vazar o produto. Então é melhor que vaze a fumaça que vaze o produto, mas não é assim, então. não Né? tem um tratamento. Nossa, cara, que da hora. É muito legal. Nossa, mas 1 a 2 anos? Para fabricar um flare. Um flare. Que loucura. Dependendo claro do que tipo do componente químico, Sim. né? Ah, Então, tem isso também. Tem isso. E claro que tem um paralelismo, né? E aí você tem vários sendo feitos ao mesmo tempo. Isso, né? exato. Claro. Isso. Então, eu fiquei lá mais ou menos foi 2 anos também. E aí, a empresa ela foi vendida. E a empresa, quando ela foi vendida para um grupo que eles não iam continuar com o TOTOS. Toda a base ia ser migrada para a Oracle. E aí, naquele momento, eu senti que não fazia sentido fazer essa migração. Então, eu saí dali e fui para outra empresa, trabalhando também como analista. Ali na Seomec eu era coordenadora de TI, já era coordenadora. Eu cuidava de tudo, não só do sistema. Parte de infraestrutura, rede, servidor, eu fazia tudo. Então, foi seu primeiro cargo de gestão na área de tecnologia. Meu primeiro cargo de gestão. E aí eu saí, não quis migrar com a empresa, né, para o Oracle, preferi saí de lá e fui para uma outra empresa, uma outra indústria também, só que aí do ramo de cosmético, que hoje não existe Mudou mais. Completamente. Qual que era a indústria? A indústria, ela chamava Cooper. Mas aí eu vou dizer para você o que ela fazia, você vai lembrar. O hidratante Eliela, o condicionador Neutrox. Neutrox, eu lembro Neutrox. Era uma pasta amarela. Isso, né? um frasco com umas frases vermelhas, né? Isso aí mesmo. Nossa, mas caramba, tem coisas que somem da sua vida e você não lembra. Realmente, eu lembro que as mulheres usavam muito isso na época, né? Então, ainda existe o Neutrox, foi vendida a marca por um grupo mineiro. E eles fazem ainda. Em algumas lojinhas, assim, você ainda vê alguns frascos de Neutrox. Aquele laque Carina, sabe? Do frasco azul, também eles faziam. Nossa, esse é bem vintage. É bem vintage, é um nome chique para antigo. E aí, lá você fez também implementação de RP? Ali eles já tinham TOTOS. Ah, tá. Então, você entrou como gestora de uma implementação que já existia. Lá não entrei como gestora, entrei como analista. Ah, tá. Mas ali, assim, não tinha gestor. Era uma equipe, um squad de analistas que se reportava diretamente à diretoria. Entendi. Então, não tinha um gestor. Então, tinha a pessoa responsável pela infraestrutura, tinha a pessoa responsável por alguns módulos do Proteus da TOTOS, tinha outra pessoa especializada em outros sistemas. E aí, todos nós ali, de uma forma organizada, a gente conseguia interagir e passar o status para a diretoria. E ali foi um desafio para mim, porque lá eram 4 unidades. Uma que fazia a parte do hidratante, uma sede que fazia essa parte. Outra que fazia do laque, outra que fazia do Neutrox e uma outra que fabricava os frascos. Ah, eles faziam os próprios frascos. Isso. Entendi. Então, assim, cada uma tinha o seu próprio servidor, seu próprio ambiente. E aí, no meio ali do caminho,
o diretor ele achou interessante unificar tudo isso no servidor e para conseguir ter os números consolidados. Entendi. Então, aí eu participei da implementação de consolidar todos esses dados. Então, juntar todas as informações dos 4 servidores, todos num só, compartilhar isso entre as 4 plantas e aí disponibilizar os dados para a diretoria. Então, foi bem legal. E aí vocês contrataram um data center para isso ou interligaram as plantas? Tudo interligado. Foi tudo feito interno, tudo on-premise. Nossa, tudo dentro da própria estrutura da... Naquela época não se falava ainda, né? Nada de cloud. Então, foi feito Sim. tudo ali mesmo. Foi tudo ali mesmo. Tudo... VPN, tudo ali mesmo. Nossa, que divertido. Foi. Ali, eu engravidei. E aí, por conta do excesso de trabalho, entrei em trabalho de parto antes do tempo. Sério? Foi. E aí, eu tive que ficar em repouso no 5º mês. Eu estava com contração, com todo Eu falei o para você processo. lá naquela história que você não sabia onde estava se metendo. Exatamente. Eu não entrei na TI, né? Tá vendo? Eu falei para você. Ali eu engravidei, fiquei em casa do 5º ao 9º mês. E aí, quando eu voltei, eu fiquei, acho que, quase 4 anos lá. Quando eu voltei, aconteceu a mesma situação que aconteceu na Celmec. A empresa foi vendida, foi todo mundo para Minas. E aí, era só o tempo de fazer a passagem do que a gente tinha ali naquele servidor consolidado para o ambiente em Minas, para o servidor lá em Minas. Sim, e E você aí participou dessa passagem também. E eu preferi não passar. Como eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, eu optei por ficar com minha filha. Aí eu fiz uma pausa na carreira. Justíssimo. Aí eu fiz isso. Fiz uma pausa, fiquei com ela até ela fazer 1 ano e meio. Aí, quando ela fez 1 ano e meio, eu me senti segura para voltar. Aí, eu voltei para o mercado. Aí, quando eu voltei, eu já voltei em consultoria. Aí, eu já voltei com consultoria como consultora de Proteus TOTS. E aí, comecei a trabalhar em consultoria. Até que... Que é um outro mundo muito louco, né? É, muito louco. É um outro mundo muito louco. É vida louca a consultoria. Faturamento, taxímetro rodando o tempo todo. Exatamente. Então, você tem que gerar oportunidade para a consultoria. E eu fiquei, acho que 6 meses só como analista. Depois de 6 meses, já me tornei coordenadora de projetos. Por conta do conhecimento, da bagagem que eu tinha, já me tornei coordenadora. Então, você tem que gerar oportunidade para a consultoria, você tem que satisfazer, você tem que entender o negócio. Então, cada dia que você vai para um cliente diferente, porque consultoria é isso, né? Todos os dias você tem um cliente diferente na semana. Então, você entender o negócio do cliente, você conseguir adaptar, adequar a necessidade com a ferramenta. Sim. E ainda conseguir atingir o físico e o financeiro do projeto para não ter nenhum prejuízo, ainda gerar novas oportunidades para a consultoria, é muito desafiador. Não é uma rotina simples, né? Não. E você ficou quanto tempo na consultoria? Eu fiquei em consultoria de 2007 até 2013. 6 anos. 6 anos de consultoria. Qual consultoria? Eu fui... você foi passando entre elas, né? Passando entre elas. Então, aí, quando foi em 2013, eu tive numa das consultorias que eu estava trabalhando, foi 2012, aliás. Entrei na consultoria como PMO para criar o escritório de projetos da consultoria. E a consultoria, ela fazia, com alguns CNPJs, ela vendia Proteus e também vendia SAP. E aí, eles venderam para a fábrica da Hyundai, quando a Hyundai veio para o Brasil, em 2012. E aí, eles venderam o projeto para a Hyundai, junto com a AutoEver, que é uma consultoria coreana, que veio para fazer a junção para adequar a fábrica ao Brasil. Então, eles venderam o projeto. E aí, eu estava ali, cuidando, criando, né, o escritório de PMO, mas eles não tinham nenhuma gerente de projetos que conseguisse absorver um projeto desse tamanho e que também falasse inglês. E aí, acabou que eu deixei de lado o PMO e fui atuar nesse mega projeto. Nesse mega projeto na Hyundai. E assim, eles não só venderam para a Hyundai, como a Hyundai, quando ela veio, ela trouxe todos os fornecedores da Coreia. Eles montaram uma cidade industrial ali em Piracicaba. Nossa. E aí, eles trouxeram também os fornecedores. Então, eu não atuei só na Hyundai, mas também na planta dos fornecedores que vieram da Coreia. Meu Deus, que gigantesco. Então, foram projetos, assim, variados. Na Hyundai, era só a implementação do módulo de faturamento, SD, um pouquinho de FI, MM, que era a entrada de materiais, a parte fiscal e o faturamento.
E junto com, na época, chamava Master SAF, agora é da Thomson Reuters. Então, foi essa mescla. E nas outras unidades dos fornecedores, aí era uma mescla. Um pouco de SAP também, desse jeito, um pouco de Proteus, que aí teve fornecedores que optaram a não utilizar SAP, já utilizar a ferramenta brasileira, para não ter essas integrações. Aí eu fiquei ali 1 ano e meio. Nossa, mega desafio. Foi. Ainda assim, a nota fiscal eletrônica ela estava sendo ainda, Nossa, lançada. Nesse burburinho, né? Então, assim, era algo muito novo, então ninguém sabia direito as configurações, o que deveria ser feito. Então, foi bem complicado. Mas passei, fiquei um pouco doente, me adoeci, né? Aí descobri nesse meio tempo que um rim meu não estava funcionando mais. Nossa, Vi. Aí eu tive que parar de novo, fazer um tratamento de saúde. Aí fiz o tratamento, mas agora tá tudo bem, tá tudo certo. Graças a Deus. Vida normal. E aí eu fiquei um pouco insegura. E aí o que eu fiz? Aí eu achei que eu deveria ficar num ambiente mais calmo. E aí conversei com os meus contatos. Resolveu sair de TI? Não, não, aí jamais. Difícil ficar no ambiente calmo fora da TI. Só fora da TI, dentro da TI. Mas não essa correria de consultoria, de todo dia estar num lugar, né? Consultoria é muito louco. Então, eu conversei com um diretor parceiraço meu lá na TOTS e ele conseguiu para mim uma colocação lá dentro da TOTS Matriz. Ah, que bacana. Aí eu fiquei lá na TOTS Matriz. Então, eu entrei na TOTS Matriz em 2013 e aí, quando foi em 2015, eu tive um convite para trabalhar no Grupo CB. Na casa da família Klein, né? Que cuida da Casa Bahia. Não havia varejo em si, mas os negócios da família Klein. Aí tive o convite para trabalhar lá, era uma startup, porque foi bem na época que a Via Varejo vendeu as ações para o Grupo Pão de Açúcar, e aí a família ficou assim meio sem ter atividade, eles estavam ainda entendendo onde eles iam atuar, eles criaram uma hold, e aí eu fui convidada para ajudar a fazer essa estruturação lá. Então, aí eu saí da TOTS e fui para o Grupo CB. Isso foi que ano? 2015. 2015. Aí eu fiquei lá até 2020. Aí, assim, lá também foi muito bom. Foi um segmentos que eu não conhecia, então eu trabalhava com aviação executiva, porque o herdeiro, o Sr. Michel Klein, ele tem uma paixão por aviação. E na venda ali das ações pro Grupo Pão de Açúcar, os aviões não foram. Já tinha helicóptero, essas coisas que a família utilizava. Ficou. E aí, então, ele resolveu, montar uma empresa de aviação executiva, uma outra para cuidar da gestão de aluguéis, porque, na época, quando o fundador, o Sr. Samuel Klein, ele começou a construir o império, ele começou a comprar imóveis. Para ele, patrimônio era imóveis. Então, quase todas, mas eu vou dizer 90%, das lojas Casas Bahia, os imóveis eram próprios. Meu Deus! E na negociação... Tinha uma Casa Bahia em cada esquina nessa época. Exato, O cara era dono de quase metade do Brasil. Sim. Meu Deus. Principalmente São Caetano. Nossa. Então, e aí os imóveis não foram nas negociações, só foram as ações. Então, criou-se uma empresa para cuidar... Para fazer a gestão de imóveis. Gestão de aluguéis. Então, criou-se uma imobiliária, uma empresa para fazer gestão de aluguéis e uma outra para fazer construção civil, para criação de CDs de distribuição. Cara, eu não sabia desses detalhes dessa negociação, porque você vende uma empresa, se fica os imóveis, ficou os aviões, o patrimônio ficou quase todo com a família ainda. Foi a marca, o negócio, mas patrimônio pesado mesmo, de valor, que são os imóveis, ficou praticamente todo com a família. E tinha mais um também. Eles tinham uma paixão por Mercedes. Então, eles tinham uma coleção de Mercedes. E aí, então, ele teve a ideia também de criar uma concessionária de veículos. Então, eu atuava ali junto, né, fazendo que o back-office era unificado, atuava em gestão de aluguéis, construção civil, aviação executiva e concessionárias de carros de luxo. Puxa vida. E era uma startup. Isso. Que fazia a gestão desses três negócios. Isso. Que aí deram o nome de Grupo CB. Ah, entendi. É uma startup que já nasce bem recheadinha de capital, né? E com bastante desafio para você organizar tudo isso. Sem dúvida. Porque o Sr. Michel ele saiu comprando as empresas de aviação executivas porque ele queria se tornar a maior empresa de aviação executiva do país. Então, absorver essas empresas, trazer esses colaboradores, o conhecimento do negócio, os dados, as informações, todos num ambiente consolidado, também foi bem divertido. Imagino.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E lá você fez a implantação dessa parte de tecnologia para fazer essa gestão corporativa de RP desses 3 negócios. Isso. Cada um tinha o seu, né? Tinha o seu própria instância, né? E aí as informações são consolidadas para ter uma presidência, a diretoria ter uma visão única. Só, separada, consolidada, mas separada por unidade de negócio. Isso, por unidade de negócio. E aí, quando foi no comecinho de 2020, pertinho ali da pandemia, houve uma troca de direção. Então, aí o diretor de TI que eu tinha, nesse tempo que eu fiquei, houve 2 trocas de direção de TI. E aí, quando ele saiu, e aí o sucessor que veio assumir a área, ele já veio com o próprio gerente de TI, e aí, então, eu fui desligada. Então, eu saí junto com o diretor de TI. Faltando, assim, dias para a pandemia começar. Nossa, cara. É verdade, já estamos falando aí de 2018, né? Comecinho de 19 ali. Eu saí em 2020. 2020. Porque a pandemia foi 19, mas chegou no Brasil em 20, né? Em 20, foi em março. Acho que foi dia 13 de março de 2020. Eu não esqueci o dia. Tava na portinha da pandemia. Foi o tempo de você se trancar em casa. Foram sim. Eu fui desligada, eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? Dias depois, pandemia. Aí, aquela situação toda que a gente não sabia o que ia acontecer. Aí, o que eu fiz? Eu comecei, então, a conversar com os contatos que eu tinha e trabalhei remoto como gerente de projetos para algumas consultorias. Aí, foi assim, todinho o ano de 2020. Quando foi em 2021, eu tive o convite no e-commerce para atuar como head de TI. Para atuar fazer a estruturação da TI toda deles. E foi muito legal, porque eu não tinha atuado ainda nesse segmento, no e-commerce. Então, foi legal para aprender o negócio. Pode falar quem é, se quiser. Eles faliram, tadinhos. Eles não conseguiram passar o pós-pandemia. Verdade, porque foi bem na área. Entendi. E assim, porque na pandemia teve um boom, né? Então, e o produto deles era assim, foi de extrema necessidade durante a pandemia. A empresa revendia peças para notebook, periféricos, montagem de máquinas. Então, deu assim um boom muito grande. Sem dúvida. Então, a empresa começou então a investir em importação. Então, eles faziam um aporte muito grande para importar, né, o container fechado, e aí, depois disso, fazia a revenda aqui no Brasil. Então, foi assim, durante o ano de 2021, bombou de vender. E aí, quando começou 2022, já começaram a sentir um pouco da queda das vendas, do faturamento. E aí, a gestão dos recursos financeiros, eles se perderam um pouco nesse processo. E aí, quando foi no meio de 2023, a empresa fechou. Mas foi a sua primeira experiência como dona da tecnologia? Isso, realmente como... Que você olhou de tudo desde a... Na Casa Bahia eu já fazia. É verdade. Na Casa Bahia eu já fazia, já dava esse apoio. Você já tinha a visão do todo, mas você ainda não era diretamente a responsável, né? Tinha um diretor que você falou. Tinha um diretor de TI. E aí, ali você era a diretora. Isso. Que você olhava para o todo, infraestrutura, tudo. Sistema... Telefonia, rede. Telefonia, que delícia, hein? Servidor, sistema. Nessa hora você não falou, cara, eu podia estar fechando meu balanço sossegado aqui, ó. Sem ter burnout. Eu abracei a causa com eles, né? Eu abracei a causa, então, assim, eu fiz me entreguei de corpo e alma. E fiz toda a estruturação. Revolucionei a empresa. Que legal. Revolucionei. Então, a gente fez uma RFP para entender qual seria o melhor RP para usar dentro da empresa, que eles não tinham. Eles tinham um sistema sabe aquele sistema bem pequenininho, que é bem fechadinho, básico.
Então, a gente fez um estudo para ver qual era o melhor sistema. Então, saímos do servidor local, levamos todos os dados para o servidor cloud, criamos toda a estrutura, telefonia, que mais que a gente fez? A parte de ligação com todos os marketplaces. Então, ter ali um portal integrador, um hub integrador para absorver todos esses pedidos, para depois fazer a integração para dentro em si da empresa. Reestruturei também os processos. Então, criei ali, com um pouco de transformação digital, o entendimento do que era feito no processo e aí automatizando com ferramentas de robô. Porque eu fico imaginando que é um desafio grande quando você fala de e-commerce, né? Que você tem toda uma integração de camada web ali onde roda. Sim. E depois isso tem que cair para dentro do ERP, porque aí vai faturamento, logística, etc. Você tem que ter toda essa integração muito fluida, né? Sim. São várias camadas, né? Primeiro você precisa, então, enviar, né, os produtos para cada marketplace. Então, precisa de uma plataforma para isso, para você enviar. Precisa de outra para receber todos esses pedidos. E depois desses pedidos, fazer o controle rigoroso de estoque, para você não vender produto que você não tem. E aí, depois disso, então, cair no ERP. Que delícia. Muito bom. Aí, fiz toda essa construção, ficou perfeito. Mas aí a empresa... Mas foi uma bela experiência. Foi uma ótima experiência. Como gestora do fluxo completo, né? Meu relacionamento com eles, ajudei eles a construir uma estrutura menor depois disso. Depois que eles viram que eles não iam conseguir sustentar o que eles tinham construído, eu ajudei eles a fazer a plataforma menor. E aí, quando eu construí a plataforma menor com eles, com sistemas mais simples, mas usando os mesmos conceitos, aí eu saí pela porta da frente, agradecida pela experiência. E eles também. A gente tem um bom relacionamento até hoje. Que legal. E aí eu fui, então, para o Grupo Mast. Ah, legal. Que isso foi no ano passado. Ano passado, né? Foi em outubro do ano passado. E aí, qual que era a sua atribuição lá no Grupo Mast? Fala um pouquinho do Grupo Mast para quem não entende. Então, o Grupo Mast é uma empresa do ramo de medicina ocupacional. Então, eles prestam serviços de exames de admissão, periódico, demissional, e também específicos para cada tipo de atividade. Às vezes, precisa fazer alguns exames complementares, então eles também fazem, tipo assim, um cozinheiro. O cozinheiro, para ele exercer a função, ele precisa não só se mostrar apto para a função, ele precisa fazer alguns exames também, de sangue, de urina, de fezes, para não mostrar que não tem nenhuma bactéria. Olha, não sabia disso. Para quem trabalha também que sobe em alturas, também precisa fazer uns tipos de exame para mostrar que... Não tem labirintite. Não tem labirintite. Não tem medo? Que que exame que dá medo? Não tem. Não tem. Isso aí não tem jeito. E aí, então, dependendo do risco da ocupação, tem alguns exames específicos. Então, eles entregam de uma forma bem completa para as empresas. E eles atuam em empresas de pequeno até grande porte. E nas empresas de grande porte, eles criam uma clínica dentro da empresa. Então, uma mini clínica. Então, com enfermeiro, com médico do trabalho e tudo mais. Com técnico de segurança e tudo mais. Que legal. Então, muito legal. E aí, o processo seletivo que eu participei lá, para entrar como head, no começo foi como head de TI, mas depois, durante o processo, eles viram os meus conhecimentos e eu absorvi outras áreas também. Foi pegando a operação. Mas o processo seletivo não foi só uma entrevista, porque a entrevista é um jogo de vendas. A empresa tentando te convencer que ela é boa para você, para te conquistar, e você também para conquistar o cargo. Sim. Então, assim, estudos comprovam que você só entrega no processo seletivo, tanto a empresa quanto você, 5%. Os outros 95% é durante o dia a dia. Exatamente. Mas o que eles fizeram foi bem curioso. Eles provocaram os candidatos a trazer um case. Então, eles trouxeram uma situação, uma necessidade que eles tinham, e aí os candidatos precisavam mostrar, então, um projeto para solucionar, para resolver aquela situação. Que bacana. Deram um problema. Isso. E aí, tipo, beleza, o que vocês fariam? E o que você fazia? Mas isso foi em grupo? Não, foi individual. Legal. Foi individual. Porque aí dá para dar devida atenção, né? Então, aí foi feito assim, eu fui a ganhadora do processo.
E aí, Conta pra gente o case do seu projeto. Meu case, eles trouxeram uma situação de um portal que precisava ser integrado tanto para clientes como também para colaboradores, para trazer a transformação digital para a empresa. Uhum. Como que ia ser feito o controle, o que esse portal teria que ter, né, que ia compor o portal, e como que seria feita as integrações, como seria feita a transformação digital para esses processos. Que legal. Aí eu criei o projeto, apresentei, e aí eu tive a oportunidade de executá-lo, né? Então, agora, beleza, agora você está dentro, agora você vai ter que fazer acontecer. Exatamente. Então, o que eu propus, eu consegui implementar. Então, eu entrei ali como responsável pela área de tecnologia, também responsável pela área de processos, projetos, por ter certificações e conhecimento, essa bagagem da TOTS, e qualidade. Então, eu fiquei à frente das 4 áreas. Qualidade, não qualidade de software, qualidade... Qualidade ISO. ISO. Cara, que loucura. Então, ISO 9000, 14000, 27000. Então, cuidar da área de qualidade, garantir que os processos, né, sejam executados conforme a determinação da certificação. A área de projetos, eu criei um PMO interno, então todas as necessidades, as idealizações da empresa criei dentro desse escritório de projetos, né? Criamos uma lista de projetos. Com isso também, com os meus conhecimentos em metodologia ágil, nós fomos implementando, junto com o planejamento estratégico, a metodologia OKR. Então, cada área tinha seus objetivos, suas metas por mês, por trimestre. E aí, a proposta seria criar automações para ter todos os controles desses indicadores automáticos. Então, criasse processos dentro de automações para, todo mês, de forma online, sem precisar criar um ritual de fechamento, ter todas essas informações na palma da mão. Que bacana. E você ficou lá até quando? Eu fiquei apenas 8 meses. Cara, e você fez tudo isso em 8 meses? Não cheguei a terminar. Então, eu cheguei a construir, estruturar. Sim, você deixou no trilho. Isso. Olha, vou dizer para você que a parte de infraestrutura eu consegui revitalizar bem. A parte de servidor também. E aí, a parte de dados, porque vários clientes consultavam, então, alguns dashboards, alguns BIs, para acompanhar a evolução dos atendimentos, dos funcionários, absenteísmo. Absenteísmo é a quantidade de ausências dos colaboradores. Então, fazer esse controle mensal, tu conseguir fazer a estruturação, criar um data warehouse, um banco de dados, unificando todas as informações de todos os sistemas, dos clientes, dos nossos dados, dos nossos atendimentos, dos atendimentos da empresa, para apresentar para os clientes de forma de indicadores. Então, eu criei um portal. E aí, quando eu cheguei, era só uma idealização do portal Masti Digital, eu consegui dar, então, um corpo para ele, consegui materializar o portal Masti Digital. Então, eu consegui fazer isso. Então, o portal, quando eu me desliguei, estava no ar. Então, com todas essas informações. E alguns controles internos, que não que eram realizados de forma manual, eu trouxe para dentro do portal. Então, e aí de lá, você saiu para a sua última experiência, que foi a... Bandeirantes Tecmar. Que é uma empresa de... Comex. Importação, exportação e transporte. Entendi. Que já é um outro mercado completamente diferente. Completamente diferente. É porque a gente de TI, a gente consegue ser poliglota. Flexível. Exatamente. Poliglota, exatamente. Né? Então, durante minha estadia na Masti, a Robert Health, a consultoria de recrutamento de executivos, entrou em contato comigo e me fez uma proposta para assumir a área de tecnologia da Bandeirantes Tecmar. No primeiro momento, eu fiquei um pouco receosa, mas depois, conversando com a empresa, eu entendi que a proposta era desafiadora, mas também teria um desenvolvimento profissional a curto prazo, que dentro da Masti eu poderia ter mais a longo prazo. Uma curva mais longa. Mais longa. Aí, a empresa, o triplo de tamanho do Grupo Masti, então eu achei que seria uma boa oportunidade. Sim. Não, e é super válido a gente investir na carreira, né? Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io,
Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Eu queria te fazer algumas perguntas, Mi, que, olhando para a sua trajetória aqui, que me deixaram com algumas curiosidades. A primeira delas você não teve uma formação técnica. No começo não, mas depois eu fui... Durante o período. Eu digo assim, uma educação formal, uma formação formal na área de tecnologia. Você veio da área de contabilidade, você foi absorvendo isso durante a sua trajetória. Você sentiu em algum momento alguma dificuldade? Cara, como é que eu vou falar com essa galera de infraestrutura que eu nunca estudei redes na minha vida? Sim. Como foi isso na tua trajetória? Eu fui estudando em paralelo. Então, fui tirando algumas certificações. Quando eu entrei na Microsiga, eu fiz ADS, Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Eu me apaixonei pela parte de programação, desenvolvimento. Então, no começo, eu queria me tornar uma desenvolvedora. Depois, eu vi que não era muito minha praia, porque eu gosto de falar com pessoas. Eu gosto desse contato. E desenvolvedor não, né? Ele se fecha ali naquele mundinho e fica ali, né? Só na programação. Então, a minha primeira formação foi essa. E depois disso, quando eu fui para o Grupo CB, e aí, de fato mesmo, eu estava num cargo de gestora, eu senti uma necessidade de me atualizar. Aí eu fiz gestão de TI. E aí, depois de gestão de TI, eu fiz agora, recentemente, estou terminando agora, um MBA na FGV de liderança, gestão e inovação. Fora certificados, acho que de certificação eu tenho quase 100 certificações. Nossa, parabéns. Eu gosto muito de estudar, gosto muito mesmo. Para quem leu o livro da Microsiga e deu aula só baseado no livro, dá para entender, né? Plenamente. Então, eu fui me desenvolvendo. Então, assim, eu sempre, para mim, para o meu desenvolvimento, eu sempre procurei as melhores práticas no mercado e tentava, então, buscar conhecimento com cursos, com pesquisas. E, assim, sempre as minhas equipes eu tento formar dessa forma. Então, eu sempre tento criar um ambiente, nem que for uma vez por mês, de inovação, de banco de conhecimento, para a equipe toda trazer propostas, a gente olhar o que o mercado está praticando e a gente ir atrás para aprender. Ninguém sabe tudo. Sim. E o mercado muda muito rápido. Sim. Então, sempre tento fazer, tanto para mim, mas também para a minha equipe, fazer essa provocação. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, a área de tecnologia é uma área cheia de vaidades, né? Como toda área especializada, eu acho, né? Toda área que tem uma carga intelectual elevada, deve enfrentar as mesmas coisas que a gente enfrenta, né? Mas eu conheço muitos gestores de tecnologia que vieram do negócio, conheço também muitos gestores de tecnologia que vieram da área técnica mesmo, o cara que tem uma bagagem um pouco mais técnica. E mesmo nesses casos, sempre tem aquele cara da tecnologia que desafia o gestor. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Até pelo fato de você ser mulher. Você já se deparou com isso alguma vez? Tipo, o cara querer te testar se você sabe, se não. Pelos dois fatos. Pelo fato de você ser mulher, de você não ter tido, de fato, uma formação formal, digamos assim, na área de tecnologia. Como foi isso? Você passou por algumas situações como essa? O tempo todo, El. Desde, assim, eu digo até que hoje ainda eu passo por isso. Então, desde que eu comecei até hoje, eu sempre fui muito provada. Então, o tempo todo, até por ser, né, mulher, por ser loira. Então, assim, sempre tive muita discriminação. Então, eu sempre tive que provar que eu sempre consegui entregar o que era combinado até um pouco a mais. Então, eu já sofri muita discriminação, já sofri muito bullying, já fui muito desmerecida. Então, já sofri bastante, já. Sofri bem durante essa trajetória. Sempre assim, tudo que eu fazia sempre era uma aprovação a mais, para saber se realmente o que eu estava propondo, o que eu estava fazendo, o que eu estava entregando, realmente era o que... Tem um double check.
exato. E aí exato. e geralmente quem vai fazer é um homem. Olha... sempre foi difícil. E eu acho que até hoje, foram assim, raros casos que eu consegui, de bate-pronto, conseguir me vender a ideia e conseguir fazer o cumprimento dela. Sempre eu tive muita aprovação, muito mesmo. Você acha que por você ter feito lá no começo na tua juventude, ter feito aquele curso técnico envolvendo pedagogia, etc., você acha que isso de alguma forma facilitou a sua forma de gerir, de lidar com as pessoas, de abrir o horizonte aí na carreira de gestão? Com certeza, me ajudou muito. Porque você olha a pessoa como um indivíduo com uma personalidade própria. Então, me ajudou muito. Me ajuda até hoje. Eu sempre olho as pessoas como uma pessoa individual. Com o seu perfil, com a sua personalidade. E tentar entender e extrair o melhor dela. Então, eu sempre faço isso. Mas comigo não faziam. Ainda não fazem, né? Assim, até hoje, em alguns casos, acontece de ter ali uma visão do estereótipo e você ter que provar. Eu te perguntei isso porque eu também dei aula um tempo, assim, eu faz um tempinho já, né? Na época existia uma coisa chamada SOS Computadores. Ah, sei. Que a gente dava aula de Windows, Excel, etc. Eu tinha 17, 18 anos na época, já vai aí uns 20 e poucos anos atrás. Um dos meus primeiros empregos, acho que foi meu segundo emprego, foi como estagiário, depois virei professor, coordenador da escola e tal, em cursos livres, assim. Quando eu olho para a minha trajetória, eu percebo que o que me ajudou na comunicação e que me abriu muito na área de gestão e de propor projetos e mais recentemente, posteriormente na minha carreira, a ter uma postura mais executiva, eu percebo, olhando para trás a estrada toda, sabe quando você olha a estrada toda, que isso pode ter nascido lá. Porque ali você aprende a falar com todo mundo, você aprende a ter clareza, você aprende a ter comunicação. Exato. E que é uma coisa que eu nunca imaginaria que ia mudar. Era uma questão de necessidade. Eu precisava trabalhar, eu sabia JavaScript, me chamaram para dar aula de JavaScript, eu fui dar aula de JavaScript. Eu não sabia o quanto aquilo, em algum momento, ia me ajudar na carreira, sabe? E sempre quando alguém fala que trabalha na área de gestão, que é um executivo que teve contato com a área de educação, eu sempre tento fazer esse paralelo para ver se isso não é só eu que sou meio maluco, que acho que isso pode ter ajudado, sabe? Faz todo sentido. Até vou colocar um parênteses, lá na TOTUS, quando eu entrei quando eu voltei, né, da licença da minha disfunção renal, eu já entrei como gerente de projetos. Só que lá dentro, o que foi legal, que assim, até vou enaltecer a TOTUS, né? Porque foi muito bacana, eu acho que toda empresa tem que fazer isso. Eu passei por uma academia de gestão. Então, eu tive aulas de todos os tipos. Eu vou falar para você que eu tive aula até de como me comportar no almoço executivo. Que legal. Então, eu tive aula de etiqueta, eu tive aula de como comportar, de o que eu tinha que falar, de como abordar, também da parte de liderados, de como que a gente conseguiria extrair o melhor de cada analista. Então, assim, foram várias etapas, foi um ano todo de aprendizado. Cada semana não, era uma vez por mês. Cada mês era um gestor diferente, era uma pauta diferente, então traziam livros para a gente ler, situações, testes na prática. Então, eles traziam uma situação e a gente tinha que desenvolver essa situação lá como se fosse um teatro, mas ali com os gestores, os executivos da TOTUS olhando e trazendo para a gente dicas, né, para a gente aprimorar a condução do nosso trabalho. Então, foi muito legal, muito mesmo. Então, eu sou muito agradecida por ter participado desse processo. Ter tido uma formação. Tive uma formação bacana, de executiva. Que legal. Então, como se vestir, como se portar, o que falar, como conduzir, como gerar, como você conseguir extrair, gerar mais oportunidades, como você entender, de fato, o cliente, olhar com o olhar dele. Então, foi muito legal. Que bacana. Nessa tua carreira tão bacana, tão inspiradora, Mi, o que você poderia dizer pra gente, contar pra gente que foi o seu maior desafio, primeiro sobre o aspecto técnico de tecnologia?
O primeiro desafio foi quando eu entrei na Microsiga BC. E aí eu comecei só tinha conhecimento de negócio, me deparar com todo aquela tecnologia, toda aquela estrutura de técnica que eu não tinha. Você acha que esse foi o maior desafio da tua carreira? Foi eu dar o pulo, né, de usuária para realmente me tornar uma analista. Mesmo depois gerindo a TI de empresas muito consolidadas Aí ali, foi só um processo, né? Foi só aprimorando. você ainda considera que esse foi o maior desafio Foi, tecnicamente? foi. Que legal. E o restante foi desenvolvimento. Desenvolvimento. E e qual foi o maior desafio na tua carreira do ponto de vista de gestão? De gestão. Aqui eu pego no pulo, é ao vivo. Olha, eu acho que foi a minha última experiência. A minha experiência foi bem complexa na Bandeirantes de Equimar. Então, você ir para mesmo estando dentro de São Paulo, ir para uma outra área. Então, para você ter uma ideia, Santos é até uma cultura diferente. Então, entender como eles se comportam, qual é a pegada de trabalho deles, que é diferente da nossa aqui de São Paulo. Sim. Até para você ter uma ideia, coisa que eu nem esperava que eu ia me deparar, eles têm um sotaque diferente. Nossa. Eles têm vícios de linguagem diferentes da gente. Então, assim, é até diferente. Parece que você está em outro lugar. Então, parece que você está em outro estado. Então, você lidar com isso e você tentar extrair o melhor de cada um e tentar trazê-los para comprar a sua ideia, foi, acho que, o meu maior desafio. Choque cultural, foi um choque cultural. Um choque cultural. A forma de trabalho é diferente. Entendi. A operação, né? O processo a operação de tecnologia é diferente. É diferente. Né? É diferente. Não só o processo, mas as pessoas também. As pessoas, o comportamento, a mentalidade. A cultura, né? Isso, a cultura da empresa é diferente. É diferente. Aí foi um baita desafio. Sem dúvida. O que você diria, Mi, agora para a gente já partir para os nossos recados finais, o que você diria para quem ouviu a sua história, que começa de uma forma muito bonita, inclusive eu te deixo parabéns toda essa insistência que você teve de entrar, de procurar se formar lá, toda essa vontade, essa garra. O que você diria para quem está ouvindo a tua história aqui, tua carreira, e que se espelha um pouco em você? Quem está lá procurando uma oportunidade de ser um gestor, de ter um plano de carreira, e que está ouvindo essa história como uma inspiração. O que você diria para essa pessoa? Para não desistir, para insistir e para estudar sempre se aprimorar. Eu acho que se a pessoa ela tem esse desejo, ela tem que correr atrás desse desejo. Ela tem que perseguir. E foi isso que eu fiz desde o começo e que eu faço até hoje. Então, se eu tenho uma vontade, eu vou atrás dela até eu conseguir. Eu acho que não pode desistir. E hoje em dia está muito mais fácil, porque quando a gente começou, era muito mais complicado. Hoje não, hoje a gente tem informação à mão. Então, assim, não tem desculpa para falar que não consegue. Dá para, se quiser, consegue. Sim, consegue. Você que está ouvindo a gente, você nunca foi numa biblioteca fazer trabalho com papel ao maço, copiando. Não tinha Wikipedia, não tinha Google. Não, era Barça. Era Barça. Feliz de quem tinha Barça em casa, senão você tinha que ir na biblioteca. Tinha que ir na biblioteca, exatamente. E aí eu lá tirava xerox, depois copiava. Aquele Ctrl-C, Ctrl-V era no almaço, né? Então, agora a informação tem de monte. Tem. Né? Então, assim, não tem desculpa. Que nem, por exemplo, a nossa profissão, ela exige que a gente tenha a língua inglesa. A gente tenha o domínio da língua inglesa. Então, toda vez que eu ia fazer uma sessão de feedback, de one-on-one, com alguns liderados, eles falavam, eu não tenho condições, eu não tenho como. Não, tem. Existem inúmeros cursos gratuitos, existem inúmeras formas. O YouTube tem muita informação bacana. Então, se você tem essa vontade, não tem desculpa de você não conseguir. Então, é só ter determinação que consegue. Isso aí. Não adianta você reclamar que não tem oportunidade de aprender inglês e vai ver
filme dublado. É. Chega no final de semana, você vai ver filme dublado? É. Aliás, eu aprendi muito inglês, assim, eu comecei a... Eu sempre gostei muito de ver filme legendado, por causa do som, etc. E aí eu comecei a ver filme sem legenda. E aí eu comecei a entender... Opa, peraí, eu já não preciso tanto de legenda, né? E aí isso foi suficiente muito tempo na minha vida, até porque na nossa carreira toda leitura é em inglês, você tem que escrever coisas em inglês desde sempre, né? Então isso facilitou muito. E aí eu peguei o hábito de ver filmes sem legenda até hoje. E aí, quando eu de fato deslanchei com o inglês, foi quando eu fiz uma viagem, que aí você não tem como, não, né? É. Ou você fala, ou você fala. Senão você não come, senão você não vai a lugar nenhum, né? E aí, aliás, isso é uma boa dica. Em vez de você pagar 10 anos de curso de inglês, pega esse mesmo dinheiro de 10 anos, passa um mês fora que você volta falando tudinho, viu, gente? E é muito mais divertido. É verdade, mais divertido. Isso aí. Mi, muito obrigado pela participação. Obrigado você Acho pela que oportunidade, pelo convite. Foi muito bacana mesmo, Foi essa excelente. experiência. Acho que é a forma como você consolidou a sua carreira, que você traz a sua carreira é super inspiradora, até para outras mulheres. Vou deixar o convite aqui para você vir gravar um episódio do nosso tema Elas, que são episódios só para falar de desafios das mulheres em carreira de tecnologia. Então você está mega convidada. A Carol Bocuí, que é amiga minha, que faz o host. Eu não fico na mesa, não faço mais. Não é meu lugar de fala. E eu tenho certeza que você vai poder colaborar demais. Conta comigo. E ter muitas histórias aqui para contar. Verdade, dá para fazer um livro. Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns pela trajetória novamente. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço a participação, a oportunidade. E sempre precisar, conta comigo. Sem dúvida. Espero te ver aqui mais vezes. Legal. Combinado. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você entende que esse episódio contribuiu de alguma forma na sua carreira profissional, na sua inspiração profissional, você pode ser membro do canal do PPT Não Compila. Você pode ir lá no YouTube, do lado do inscrever-se, tem um botão Seja Membro. Sendo membro do PPT Não Compila, você tem algumas vantagens, como, por exemplo, a vantagem de acabar vindo aqui assistir um episódio com a gente, ao vivo, ver que isso aqui, na verdade, é uma grande bagunça e tomar uma cerveja com a gente, sabia? Você corre esse risco de vir aqui. E outras vantagens que nós teremos em breve. A gente vai ter alguns episódios aqui que vai ser exclusivo para membros, etc. Mas se você já se inscrever e você for membro, você ajuda aqui a gente manter essa estrutura e trazer sempre conteúdo novo para você. Se você não pode colaborar dessa forma, você já colabora muito compartilhando esse episódio nas redes sociais, mandando para algum amigo, alguma amiga que se interessa pelo tema e ajudando a comunidade do PPT Não Compila cada vez crescer mais. Então, obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio. Valeu!